Meu nome é Antônio Guedes da Silva Júnior, conhecido em meio à capoeira como Formando Ligeirinho. Nossa iniciativa é o Centro Cultural Ginga Nação, onde a gente desenvolve um trabalho não só com a capoeira, mas sim com todas as manifestações culturais relacionadas ao negro, né? Como capoeira, maculelê, samba de roda, cuco, ciranda. Então, dentro do Centro Cultural, a gente tem uma diretoria, né? Que a diretoria é onde se organiza a nossa entidade. E através dessa diretoria tem alguns profissionais que trabalham ampliando para vários bairros da cidade aqui de João Pessoa esse trabalho que a gente executa no Centro Cultural Ginga Nação. Temos a metodologia de capoeira do Grupo Capoeira Brasil, que vem aprimorar o nosso trabalho, né, em seguida da capoeira que a gente traz do Grupo Capoeira Brasil para essa iniciativa. Essa iniciativa surgiu em 2007, né, quando a gente fazia um trabalho no Centro de Juventude de Mangabeira, quando o Mestre Lima fez a transição da capoeira, né? Ele foi para a Capoeira Angola e a gente ficou meio que desassistido. E aí surgiu essa iniciativa através do mestre mesmo, né? O mestre querendo que a gente montasse alguma situação, porque a gente não ficasse sem identificação. E de início foi Ginga Nação Capoeira. E depois a gente começou a assim, ter um trabalho dentro do Centro de Juventude com Marcílio, e tinha o Maracatu, e a gente começou a unir forças, e a gente viu que o Centro Cultural seria algo mais forte. Então surgiu o Centro Cultural Ginga Nação, em 2007, através de um trabalho que a gente iniciou lá com a juventude do bairro de Mangabeira. Conta essa história toda aí. Então, eu iniciei a capoeira em 1988, né, com o mestre Gilson. Eu estava com 7 para 8 anos. Então, nesse período, quando eu iniciei a capoeira com ele, a gente não tinha perspectiva do que era a capoeira, né? Na verdade, eu fui através do meu irmão, que já fazia capoeira, e ele me convidou, né? E aí meu pai proibiu eu fazer a capoeira nessa época. E mesmo assim eu ia escondido, ficava vendo essas atividades que tinha do mestre e fazia essas aulas no quintal da minha casa. E aí certo dia meu irmão viu eu fazendo a atividade e, pô, você já joga capoeira, e acabou falando para o mestre. E o mestre me pegou em cima do muro, que eu estava assistindo a aula, ele foi por trás, me segurou pela perna e me puxou para a roda. E foi o primeiro momento que eu tive dentro de uma roda de capoeira, né? Onde o mestre me levou para a roda, eu joguei com ele e depois do jogo ele me deu o nome que eu tenho hoje, né? Eu recebi no primeiro dia que eu entrei na roda. Eu fiz um jogo com ele e ele fez, você é muito rápido, eu vou lhe chamar de Ligeirinho. E daí então mudou meu nome, né? Meu nome se tornou o Ligeirinho que hoje a gente já tem 32 anos nessa caminhada, né? E depois disso ele teve que ir embora para São Paulo, e aí eu encontrei com o mestre Lima, que foi quem me ensinou, né, que me deu toda a trajetória, toda essa caminhada, né, em formação da capoeira, que me educou, né, me trouxe para perto mesmo, me adotou, às vezes até como a gente tem essa visão de pai para filho, né. E com a mudança do segmento que ele quis mudar, ele disse, não, você está pronto para você seguir o seu caminho. E aí foi quando a gente procurou a metodologia do Grupo Capoeira Brasil, e a gente teve toda essa transição, onde a gente já está há 12 anos nessa pegada. E aí em 2019 eu fui anunciado minha última graduação, né, que é a graduação do Corda Preta, que a gente chama de formado dentro do grupo. Então vai ser essa minha formatura. E a gente, depois de todo esse percurso, né, de 32 anos, nunca parei capoeira, sempre dando aula, viajando, participando de cursos, oficinas, buscando ampliar cada vez mais a capoeira, né? Porque do campeonato também. E a capoeira é uma arte assim onde engloba várias artes, né? Então,
A gente, às vezes, é muito bom no berimbau, a gente é muito bom no jogo da capoeira, e aí a gente tenta buscar a capoeira de outras formas também. E com essa trajetória, né, também eu procurei buscar a capoeira da forma desportiva, onde eu participei de vários campeonatos, onde eu fui tetracampeão Norte-Nordeste do Grupo Capoeira Brasil. E em 2019 eu também me consagrei vice-campeão mundial num evento dos 30 anos do Grupo Capoeira Brasil, onde essa conquista que a gente trouxe para aqui para Paraíba, para mim foi muito gratificante, né? Porque assim, apesar que a capoeira, para essa parte desportiva, a gente tem que ver que eu sempre tive essa visão de campeonato, seja para promover o atleta, o praticante da arte, né? Porque a capoeira ela é muito complexa. A gente hoje dá uma rasteira, amanhã a gente toma 2 rasteiras daquele mesmo cara que você deu uma. Então, eu acho que a forma de você julgar um campeonato de capoeira é muito complicado. E eu estava inspirado na época e para mim foi muito bom. Eu estava preparado também, me preparei muito para chegar no evento, no encontro mundial que teve do nosso grupo. E para mim foi assim, foi algo que eu também não esperava o tanto, né, de chegar tão longe na primeira tentativa de participar de um evento como esse, né. E quantos alunos já passaram pela Sunu já, pela associação de Sunu? Mas eu tive várias turmas, né, durante toda essa trajetória, né, e sempre dentro dessas turmas, graças a Deus, eu sempre tive muitos alunos. Agora, hoje alunos que pararam a capoeira são meus amigos, que têm essa ligação comigo ainda, pararam a capoeira, construíram sua família, mas a capoeira eles sempre falam que foi a base. Então eu não consigo falar a quantidade de jovens e adolescentes, crianças, adultos que passaram, né? Eu posso falar de vários que ficaram, né? Que a gente tem uma estrutura o corpo do grupo, né? Do Centro Cultural Ginga Nação, do Grupo Capoeira Brasil aqui em João Pessoa, são várias pessoas de várias épocas que foram ficando, entendeu? Então essas pessoas que foram ficando foram dando corpo para essa estrutura. Então, cada um na sua área, e dentro do nosso trabalho, o importante é isso, a diversidade. Ninguém tem que ser igual, cada um tem que trabalhar a capoeira da forma que se sentir melhor. Oi, meu nome é Aurora, eu faço parte do Ginga Nação há mais ou menos 7 anos. Já venho, né, de uma trajetória de capoeira anterior a isso, mas treino com Formando Ligeirinho já, né, desde essa época. E, assim, para mim o Ginga Nação realmente ela é muito importante e necessário, né, dentro disso que a gente vive hoje, né, da importância que é de estar divulgando a cultura afro-brasileira. E a gente tem, então, a capoeira como carro-chefe, mas a gente trabalha com várias manifestações culturais, como o maculelê, né, o samba de roda. A gente está a todo momento também aprendendo, né, sobre musicalidade, tocar berimbau, a fazer, confeccionar o berimbau. Então, isso traz, né, para as pessoas, principalmente para aqueles jovens, né, crianças, adolescentes, uma outra visão de mundo, uma outra perspectiva de mundo, né, onde ela se encontra, onde ela se empodera e ela consegue ser um protagonista, né, dentro de uma sociedade que muitas vezes exclui pessoas, pessoas que não têm tanto dinheiro, pessoas que têm uma cor, né, são negros, pretas, principalmente as mulheres também. Então, trabalhar com a cultura afro-brasileira traz um reavivamento, né, e uma inclusão social muito importante.
Sim, aí o nome Ginga Nação, na verdade, a gente pensou em vários nomes no início, né? A gente pensou, como aqui em João Pessoa, a cidade onde o sol nasce primeiro, a gente pensou em Sol Nascente. E aí quando a gente pesquisou, viu que já existia algumas iniciativas com esse nome de Sol Nascente. E a gente foi pesquisando e viu que o Ginga Nação não tinha em lugar nenhum. E essa questão do Ginga Nação é trazendo a população para esse debate da ginga, né? Do que é a ginga, do que é a capoeira, né? Do ser humano como pessoa mesmo, trazer a nossa brasilidade para a sociedade. Mostrar que o Brasil, todo mundo tem que ter um pouco de ginga, né? Em todo momento. Hoje, assim, a gente quer trabalhar com manifestação cultural relacionada à capoeira, sempre é uma rotatividade muito grande. Existem alguns instrutores e graduados que dão aula, né, que desenvolvem esse trabalho, e a gente tem, em média, assim, meio essa pandemia também. Teve um desfalque muito grande, muita gente parou capoeira, mas aí a gente retomando, a gente tem uma turma de mais ou menos umas 40 a 50 pessoas, né, a todo o núcleo, né, separando com vários instrutores e graduados que dão aula. Em relação a o pessoal que está na frente é o pessoal mesmo da diretoria, né, pessoal que são mais graduados, pessoas que já vêm numa caminhada comigo de muitos anos, né, que desenvolvem um trabalho dentro do grupo, né, que são os instrutores, né, a cada fase de graduação eles vão se comprometendo mais para que esse trabalho venha a ser desenvolvido, né, dentro das manifestações culturais. A gente também traz muito curso para aprimoramento dessa movimentação, né. Meu nome é Fabrício, eu sou conhecido na capoeira como Conga. Sou formado instrutor pelo Grupo Capoeira Brasil, formando ligeirinho. E estou desde o início do Centro Cultural Ginga Nação, né? Desde o dia que a gente estava pensando nos nomes, qual o nome que ia dar para o Centro Cultural. O Ginga Nação, para mim, foi uma escola. Teve várias formações do início até o dia atual, né? E hoje eu dou aula de capoeira. Tem uma turma antes da pandemia, né? Que hoje a gente teve essa pandemia aí, as aulas pararam, mas eu dei aula para criança, dou aula para criança, para adulto. E tudo isso foi através da formação que o Ginga Nação e o meu mestre, né, formando ligeirinho, eles teve esse processo. Então, o carro-chefe é a capoeira, né? Que é o que a gente pegou a primeira base para ter esse trabalho, foi com a capoeira. E aí, dentro do grupo, a gente tem um trabalho também com dança afro, maculelê, coco. Isso vai se ramificando, né? Que na verdade é sempre uma renovação, que a gente prepara as pessoas e todo ano vem e renova com novos integrantes. Então, é um trabalho que sempre vai estar em construção, né? É um trabalho que a gente sempre vai estar transformando ele, né? Mas vai se ramificando para essa área do maculelê, do samba de roda, do coco. Então, é um trabalho que a gente vai para essa área também. Mas o carro-chefe é a capoeira. Então, o Ginga Nação a gente fez vários eventos, né? Que esses eventos foram de formação, né? E de troca de graduação. E dentro desses eventos a gente sempre promove alguns cursos, oficinas, palestras, né? Sobre a negritude. Então a gente tem, os últimos eventos que a gente fez foi o Capoeira Gingando pela Cidadania. Então sempre vinha um tema para que a gente trouxesse não só para a capoeira, não só para os integrantes do Ginga Nação, mas sempre é aberto para a comunidade, nossos eventos, para que a gente venha transmitir aquilo que é feito dentro do Ginga Nação para toda a sociedade, né? Sim, aí a gente tem um trabalho, né, que está de transformação, na verdade. Fica lá no Colina do Sul a sede, um salão lá, precisando reformar esse espaço, né? Porque a iniciativa, eu moro próximo à comunidade e tem uma invasão. E dentro dessa comunidade, eu quero implantar o trabalho que a gente já vem executando há muitos anos, com o Ginga Nação. E a maior dificuldade que a gente tem era essa, né? Que a gente não tem um espaço próprio nosso, para que a gente tivesse a manutenção
sempre a gente está em associações, praças, e isso é muito rotativo. A gente às vezes constrói um trabalho ali e daqui a pouco a comunidade vai, não tira a gente da associação, tira a gente de uma escola que a gente está trabalhando. Isso muitas das vezes atrapalhava muito o desenvolvimento, né, para dar continuidade. E quando consegui esse espaço lá, foi no início da pandemia, que a gente já ia dar esse pontapé inicial com esse projeto, com a comunidade, e aí veio a pandemia e infelizmente a gente teve que parar, porque a estrutura não tem condições de adequar as crianças lá. Sim, a gente sempre é convidado, né, para participar de semanas culturais, de escolas, eventos. A gente sempre também é convidado para ir para eventos fora do estado, fora do país. A gente já fez algumas apresentações, sai daqui para ministrar cursos, oficinas, né? Mostrar o trabalho que é feito aqui, a gente sempre sai e deixa esse link, né? Sempre vai uma equipe do Ginga Nação. Quando a gente é convidado, nunca é uma pessoa. Sempre vai 2, 3, 4, para que a gente possa transmitir aquilo que a gente tem aqui para outras pessoas. Sim, então o Capoeira Brasil onde entra isso aí, onde entra nesse momento é o Capoeira Brasil, né? Com a metodologia que a gente adquiriu com a nossa filiação ao Grupo Capoeira Brasil, né? E essa metodologia é o que dá a base da capoeira do Centro Cultural Ginga Nação. Então, essa metodologia a gente se inspira nela, né? Para todo um processo, como dentro do grupo existe estratégias de aula para criança, para adulto, para idoso, necessidades especiais. Então, tem uma base para os profissionais que querem trabalhar com a capoeira, né? E isso é o que mais me buscou quando eu tomei essa iniciativa de procurar alguma metodologia para cá. Como a gente, principalmente, vivo da arte da capoeira, então eu precisava de ter esse retorno, de ter uma metodologia certa de como se trabalhar a capoeira e suas manifestações culturais e poder sobreviver dessa arte. Eu vou citar alguns eventos que a gente realizou, né, como o Ginga Nação, o Grupo Capoeira Brasil aqui em João Pessoa. A gente, em 2012, fez o Capoeira no Ritmo da Educação. Foi um dos primeiros eventos assim grande, né, que a gente realizou com incentivo do FMC. Foi a primeira vez que a gente aprovou um projeto e a gente conseguiu fazer um belíssimo evento, né, onde a gente trouxe a velha guarda da capoeira regional, a velha guarda da Bahia, da capoeira Angola, e a gente fez essa união do trabalho aqui nesse evento. Quem foi o pessoal da velha guarda que você trouxe? Eu trouxe o mestre Salário Mínimo, né, aluno do mestre Bimba, e da capoeira Angola, né, da capoeiragem em geral. A gente trouxe o mestre Caco, que recentemente ele faleceu, de Serrinha, e o mestre Risadinha, de Itabuna. Então, foram, fora o pessoal daqui de Pernambuco, né, que sempre esteve presente nos nossos eventos, né. Capoeira Gingando pela Cidadania, teve várias edições desse festival, né, que na verdade é um festival que a gente faz, e dentro do festival a gente faz festival de cantigas, músicas inéditas dos próprios capoeiristas, oficina de birimbau, cursos técnicos, várias atividades relacionadas. A gente faz um festival, geralmente esse festival a gente pega uma semana de evento, palestras, curso, a gente tenta, dentro da programação, a gente alcançar vários aspectos da capoeira, né? Aspecto teórico, prático, de formação, do lado também artesão, que o capoeirista também é. Então a gente tenta trabalhar com um leque bem diverso dentro dessa área, nesses festivais. Sim, a gente tem aqui, na verdade, a gente tem uma roda aqui tradicional, né? Como a capoeira ela foi tombada como patrimônio material da humanidade, então a gente sentiu a necessidade, que é a roda de capoeira, de ter uma roda com esse patamar, né? E ser respeitado essa roda, da forma que ela merece ser. Então teve várias iniciativas para que a gente tivesse uma roda tradicional aqui na cidade,
E aí, quando o Ginga Nação encabeçou, né, essa roda, a gente assumiu essa responsabilidade e aí a gente conseguiu concluir, né, essa roda com a Roda da Lagoa, onde hoje já é reconhecida nacionalmente. Muitas pessoas querem retomar, voltar e vir participar dessa roda, que é uma roda tradicional, onde a gente promove a cada mês, é uma vez no mês, a gente promove um profissional da capoeira, onde ele venha mostrar como ele exerce a função do trabalho dele na sua academia. É um momento onde ele apresenta o grupo, a forma que ele trabalha a capoeira, para a comunidade da capoeira de João Pessoa. Então essa iniciativa surgiu também da gente, do Ginga Nação, para que a gente viesse fortalecer o movimento da capoeira daqui da cidade. Sempre foi assim, a gente sempre teve muita dificuldade em relação a espaço, né? Para trabalhar com a capoeira sempre teve, e todas as manifestações sempre foi essa questão do espaço, essa questão também de apoio, né, para eventos, para a gente conseguir passagem, alimentação, hospedagem para os mestres que a gente traz para ministrar cursos, sempre é uma dificuldade enorme, né, para que a gente possa promover esses eventos. Mas eu acho que para que venha dar continuidade a esse trabalho, eu acho que um espaço hoje era o que a gente buscava antes da pandemia, então era uma dificuldade muito grande. E aí quando a gente conseguiu, né, o espaço, veio a pandemia e a gente não pôde usar o espaço por conta de estrutura física do espaço. A gente precisava reformar, dar uma estrutura para que pudesse receber o público, a comunidade, para trabalhar com a capoeira lá. Então, a maior dificuldade em meio a essa pandemia foi a gente manter as aulas, né? Então, a gente teve que, muitas das vezes, ser um capoeira mesmo, né? Transformar. Então, a gente foi fazer algumas atividades online e, com um certo tempo, a gente viu que ficou muito cansativo para alguns, outros foram desistindo no meio do caminho. E a gente sempre vinha com algumas estratégias, né? A gente tentou fazer um campeonato online, tentou fazer um grupo de estudos, né, onde a gente estava tentando fazer uns estudos voltados para a história da capoeira. Então, teve várias iniciativas voltadas da forma online, né? E a gente viu que foi muito difícil manter. Então, hoje a gente está voltando aos poucos, né, com as aulas presenciais, com todos os protocolos que é necessário, né? Mas com a possibilidade de 30% a 40% do que era antes da pandemia. Não é bom dar uma palavrinha, nem que seja rapidinho, sobre também a queda de receita, né? Sim. Você teve uma saída muito grande de alunos, né? E aí também quando como a gente sobrevive, né, dessas mensalidades, então isso, com toda essa queda, né, ficou difícil também até da gente se manter e manter o trabalho, né? Porque estava tudo, aquela avalanche caindo, muito aluno saiu, né? Muita gente parou capoeira. Hoje até assim, o trabalho com criança não foi retomado ainda, porque os pais não se sentem seguros. E aí era onde tinha essa rotatividade que pudesse manter, né, o nosso trabalho vivo, né? Porque eu sou um profissional da área da capoeira e eu vivo e sobrevivo da arte. Então, para mim foi muito difícil, né, em relação a tudo isso. E essas aulas, existe uma taxa de mensalidade que é de manutenção para o profissional, não só para mim, como para os alunos, os instrutores e graduados que dão aula, sempre tem essa manutenção. Na verdade, a estrutura não, né? A gente fez algumas como pessoa física, como foi aprovado o Fundo Municipal de Cultura, onde a gente realizou 2 festivais desses, que a gente fez 2 festivais enormes aqui na cidade, foi pelo Fundo Municipal de Cultura e eu acho que a gente só aprovou esses 2 projetos. E pela a Lei Aldir Blanc, no início da pandemia, né, eu consegui fazer também uma atividade que é relacionada ao trabalho que eu tenho com criança, que foi a capoeira e sua ludicidade, onde a gente trabalha a capoeira da forma lúdica para as crianças. Então eu fiz uma live, né,
mostrando como era a atividade que eu faço com as crianças, né, com a capoeira. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nesse processo da associação, na verdade, a gente quer regularizar, né, toda a questão jurídica da associação. Por meio a pandemia, a gente também ficou meio sem conseguir, né, e a estrutura física que a gente já tem. A gente tentar fazer uma reforma da mínima que seja para que a gente possa receber a comunidade e dar continuidade a esse trabalho, né? E com essa comunidade são crianças que moram numa invasão, onde a gente queira comprar uniforme para eles e ter a manutenção adequada para eles lá no prédio. Então, a gente pensa nesse prêmio que venha para estruturar a base, que é o projeto do Ginga Nação. Então para que a gente possa formar pessoas dentro do Ginga Nação, é sempre esse trabalho de continuidade. Para que a gente dê continuidade, a gente precisa de uma estrutura. Então, uma coisa necessita para que a outra aconteça. Então, como dentro da capoeira é uma roda, essa roda tem que girar, né? Eu só posso formar novos alunos se a gente tem um espaço. Se a gente não tem um espaço, esses jovens, esses adolescentes e essas crianças não vão ser assistidos pelo grupo, pelo centro cultural. Então, a gente já tem um trabalho que está dando continuidade, mesmo em meio a toda essa dificuldade de pandemia, de tudo que a gente já passou, mas a gente tem várias pessoas e também a gente quer promover um festival para acender novamente esse momento que a gente está vivendo, né, que a gente passou, e a gente recomeçar a partir desse festival. E é um festival onde vai ser a minha formatura, que vai ser após no próximo ano, em março, e a gente quer realizar esse festival. Através desse festival, a gente reacender a chama do Ginga Nação. Não, para mim, assim, capoeira é tudo, né? Faz parte da minha vida, acho que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A gente não consegue se desvencilhar, né? Então, eu trabalho com isso também dentro do... Eu sou professora na universidade, eu estou sempre com projetos, né, que estão interligados à capoeira, que estão interligados com a cultura popular. Então, para mim, assim, é estar o tempo todo buscando me aperfeiçoar dentro da prática da capoeira, fisicamente, emocionalmente, da parte de musicalidade, enfim, é um constante, né, constante busca para melhorar e também para estar junto. Isso também existe um outro fator que é importante, né, dentro desse processo, que é a socialização, né? Estar junto com outras pessoas, né, fazer esse trabalho junto com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, a gente se entende, a gente se identifica, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente viaja junto. Então, assim, é maravilhoso esse universo.